igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche seus olhos. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, dono da palavra, Senhor dos exércitos. Fala conosco mais uma vez, de acordo com a tua vontade, o teu querer, segundo o teu propósito, iluminando o nosso entendimento, a nossa compreensão, e que venhamos recepcionar a tua palavra para a edificação da nossa vida. E no mundo espiritual, repreenda as obras do diabo, todo laço do adversário que se levanta contra a nossa vida para perturbar a nossa mente. Senhor, venha nos edificar, nos orientar, nos ensinar, para a glória do teu santo nome. Amém. Pode se assentar, irmãos. A mornidão espiritual é algo muito presente nesta era em que nós vivemos. E talvez, todos nós já passamos por período de mornidão espiritual. E não é tão fácil perceber quando nós estamos mornos espiritualmente. Porque enquanto a gente ainda consegue vir à igreja, cultuar, trazer a nossa Bíblia, a nossa contribuição financeira, vir nos cultos de ceia, fazer visita nos lares, evangelizar, participar até mesmo da escola bíblica dominical, que é um desafio para muitos de nós. Enquanto a gente continua com essa frequência, essa estabilidade, a gente entende que somos pessoas fervorosas, porque a gente olha assim e fala: Senhor, eu faço mais do que muita gente, eu vou na igreja, gente, eu contribuo com frequência. Tem muita gente que nunca contribuiu, né? Tem gente que não sabe o que é dar dízimo na vida. Então, eu até oro. Então, o que é que me falta? A gente chega num nível ou um estágio em que nós nos acostumamos com o nosso ritmo, com a mesma marcha,
E aquilo, então, a gente consegue chegar nos lugares. Eu não tenho vontade de me desviar. Não deixei de congregar. Sempre fui fiel nos meus compromissos. E isso, para nós, é uma pessoa fervorosa. Então, se eu sou fervoroso, que vem da palavra ferver, logo, não sou morno. Porque morno não é o mesmo que quente. O morno é o meio termo. E aí a gente entende, por causa de algumas condutas e comportamentos, que a gente não é aquilo que talvez alguém fale para nós. E quando a gente chega nessa situação em que podemos dizer a mornidão como indiferença, e talvez você não saiba, a indiferença é uma das palavras que podemos definir como falta de amor a Deus ou às pessoas. O oposto de amor não é ódio. O oposto de amor é indiferença, indiferente. Então a gente percebe que chegamos no estado de indiferente ou de indiferença, dependendo a colocação, do meio termo, usamos aquelas palavrinhas da nossa geração que é não tem nada a ver, eu não vejo nada demais. São tudo sinalizações de uma mornidão, que a gente se escandalizava um tempo atrás com qualquer coisa e depois a gente começa a não se escandalizar com mais nada. Traços de mornidão. Enquanto que pecar nos trazia uma tristeza muito profunda, que a gente não tomava ceia, a gente pedia para tirar do grupo, para sair do grupo, a gente tinha até vergonha de dobrar o joelho pelo aquilo que a gente cometeu, achando que Deus não nos ouviria. A gente erra, e se é uma pessoa que está acostumada a usar gravata e paletó, realmente a gente já vinha sem paletó, sem gravata, para não correr o risco de ter oportunidade. E então a gente começa a gente talvez fala e a gente já não vê mais nada demais. Isso tudo é um traço de mornidão, né, Marcelo? A gente não consegue perceber o quanto nós estamos misturados. E as pessoas que têm visão de Deus, que têm ainda fervor do Espírito Santo, olha para nós e consegue perceber o quanto morno nós estamos. Mas, ai dessa pessoa, se ela dizer algo parecido com a gente, vai dizer que você não é melhor do que ninguém, você não é melhor do que eu. Está morto. Não. As suas próprias suas quedas. Ela falta humildade para admitir, mas porque ela não consegue enxergar, ela não consegue ver, porque quando ela olha assim, ela se compara com a maioria e parece que ela está melhor do que uma boa parte do seu grupo. A igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. Aquela região, não a igreja em si, mas toda aquela cidade era rica. E a igreja desfrutava dessa riqueza. No ano 60, mais ou menos depois de Cristo, houve um terremoto poderoso, onde destruiu muitas coisas. E eles tinham tanto dinheiro que o imperador de Roma se ofereceu para reconstruir a cidade. E a cidade disse: nós não precisamos de você para construir. Nós para se erguer. E a igreja dentro dessa circunstância tinha ali os melhores tecidos, tinha um tal de uma lã preta muito famosa, tinha ali um pó que significava
um centro de vendas e exportação. Era uma empresa, não era mais pobre as pessoas que eram fora dela. Porém, na cidade faltava ali água potável. A água deles canalizada através do aquedutos, geralmente subterrâneo, em alguns casos não, vinha de uma região onde a água era quente, canalizada para a cidade de Laodiceia, e uma água fria. A água quente, ela tinha o poder de curar. A água quente, propriedade. E essa água tinha muitas propriedades nela. Mas a cidade de Laodiceia se perdia a temperatura e a propriedade de cura. Água potável chegava também contaminada na cidade, e pelo curso do caminho até chegar, ela também não era mais fria. As duas águas, a quente não chegava mais quente e a fria não chegava mais fria. A água quente, os irmãos sabem, se bebe uma água, dependendo do grau, ela é suportável no seu estômago. Já a água morna, o nosso estômago não aceita muito bem. Se beber água, dependendo do grau, da temperatura, o nosso estômago rejeita. A água fria já não era mais potável também, chegava morna também. E por isso Jesus faz esse paralelo. Vocês não é nem quente que cura, você que serve para cozinhar, que serve para curar, e vocês não é frio para se beber e refrescar. Eu gostaria que vocês fossem quente, propriedade positiva. Gostaria que vocês fossem frio também, positivo. Mas você vocês se tornaram mortos. Como vocês não são nenhuma coisa nem outra, veja bem que ele não estava falando mal do quente e nem falando mal do frio. As duas coisas eram boas, mas antes de chegar em Laodiceia, se tornava então morna aquela água. E Jesus fala, então como vocês não é nenhuma coisa nem outra, eu estou a ponto de rejeitar vocês. Eu estou a ponto de vomitar. Por que vomitar? Vem do estômago para fora. O nosso estômago não aceita a água morna. Então Jesus estava falando que aquela igreja chegou no estado de mornidão. Só que essa igreja, ela não percebia a sua mornidão espiritual, porque eles eram ricos, tinha dinheiro, não tinha falta de nada. E nós temos um problema de entender que se não está nos faltando nada de coisas relacionadas nessa vida, tendo isso como sinal da aprovação de Deus. E ter tudo, comida, vestimenta, claro que Deus providencia para nós comida, vestimenta, a água para a gente beber, a Bíblia diz isso, né? Quem busca o reino tem essas coisas, não é as demais, mas essas coisas. Mas tem muitas coisas sobrando, tem muito dinheiro, tem um bom emprego, não é sinal que Deus esteja aprovando a nossa vida. Sempre as pessoas do passado tiveram este pensamento. Jesus um dia conversou com alguém que perguntou para ele o que fazer para herdar o reino, para entrar no reino, para ser alguém pertencente ao governo de Deus. Jesus disse que era para guardar os mandamentos. E esse alguém falou, eu guardo desde a minha meninice.
Jesus disse: falta-te uma coisa, vai lá, vende tudo que tem, dá dinheiro aos pobres e me segue. O rapaz ficou triste porque para vender tudo, e ele era muito rico. Jesus falou assim: ó, como é difícil um rico entrar no reino do céu. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico que ama o dinheiro entrar no reino do céu. Os discípulos de Jesus, quando viram isso, ficaram escandalizados. Se é assim, quem vai ser salvo então? Mas por que eles questionaram isso? Na mente dele é o seguinte: se o rico, que tem o sinal da aprovação de Deus através da sua riqueza, vai ser difícil entrar no reino do céu, que dirá aos pobres? Porque para eles a riqueza era sinal da aprovação de Deus. E aí a gente quer definir o que Deus acha de nós pelo aquilo que nós temos como sinal da sua aprovação. Logo Deus está conosco, porque se Ele não estivesse, eu não conseguiria. Não dá para a gente se estender para explicar mais essa questão sobre ter ou não ter. Mas vamos aqui. Eles eram ricos, eles tinham tudo, e dizia: nós não temos falta de nada. Esta é a visão que nós temos de nós mesmos, e é a visão que nós temos das pessoas. Quando alguém chega na igreja ou em qualquer outro ambiente e diz assim: eu comprei um carro, às vezes não pagou nem a primeira parcela. A gente nem deveria dar testemunho desses bens, né? Não faz sentido, mas a gente conta. Daqui a 3 meses o irmão devolve, ou alguém vai buscar o carro de volta e nem recebe o que ele pagou, mas tudo bem. Mas a gente não deveria contar testemunho de carro que a gente não pagou nenhuma boa parte dele. Não faz sentido mais. O problema não é comprar, o problema é pagar. Hoje até os lebres compram carro também, né? Uma vez de algo que ainda não é dele, está financiado, não está no nome dele ainda, a gente fala: glória a Deus, que bênção, irmão, conseguiu. Foi Deus purinho. Deus purinho? E você está com um carnê lá, aparecendo um caderno, uma Bíblia, para pagar 60 vezes, pagou só a primeira, e está dando testemunho, e espera passar mais um pouquinho. Cuidado para não antecipar, porque isso não tem poder de fazer você pagar só porque você contou a bênção, não. Porque tirar da concessionária não é difícil. O difícil é a partir daí. Teve uma época que era difícil até ter um cartão de crédito. Hoje as pessoas ficam dizendo: quer um cartão, quer um cartão, quer um cartão. Só oferece cartão, tudo quanto é boca de mole por aí. Então a gente fica ali pensando que é bênção de Deus, foi Deus que está fazendo, e é Deus na vida do irmão e da irmã. Em contrapartida, o irmãozinho que luta e não conseguiu nem o cartão de crédito dentro lá das Casas Bahia, ele fica pensando: Deus está longe de mim. Isso é uma visão errada que nós temos de nós mesmos. Tem coisa que Deus nos dá, tem coisa que Deus permite a gente ter, e tem coisa que é o inimigo que joga em nossas mãos. Ó, tem coisa que Deus nos dá, tem coisa que Deus permite a gente possuir, e tem coisa que vem do inimigo mesmo. Então a gente tem que entender da onde está vindo, qual é a fonte, qual é a origem, se é uma permissão ou se é uma ação. Então as coisas acontecem, a gente fica dizendo: eu não tenho falta, Deus tem prosperado a minha vida, logo Deus está dando canetada em todos os meus projetos. Mas quando Jesus vê esse pessoal dizendo: não me falta nada, e ele vai lá e desmantela tudo. Olha o versículo 17: como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Maravilha, glória a Deus.
pedir para Jesus louvar ao Pai. E aí o versículo diz assim, ó, e não sabes, eu tenho tudo, não me falta nada. Aí Jesus fala, mas não sabes que é tudo ao contrário do que pensa ter, do que pensa ser. Porque a visão de Deus do que nós temos é diferente. Aquilo que nós chamamos de riqueza, para Deus pode não ser. Aquilo que a gente chama de prosperidade, para Deus pode não ser. Veja que quando chega uma mulher no templo e tem lá o gasofilaço, no lugar de colocar a arca, no lugar de colocar as ofertas, aí chega uma mulher, uma viúva, e coloca 2 moedas, o único dinheiro que ela tinha. E tinha os ricos que tinham dado muito dinheiro. Aí Jesus falou, olha, eu quero dizer para vocês que esta pobre viúva deu mais do que os outros que deram, do que sobrou. Em abundância deram. Mas eu quero dizer para vocês que ela deu mais. Olha a visão de mais. Deus vai entender dentro do proporcional do que se tem e da fé que se dispõe naquilo. Então a gente tem que analisar a visão de Deus. A visão deles era a visão própria daquela cidade, daquele povo, a perspectiva humana e não a questão da visão de Deus, o que Deus chama de riqueza, o que Deus chama de prosperidade. A gente olha. Estou apertando muito os botões desse negócio aqui. Misericórdia. Tem que fazer um curso. Isso. A gente olha e vê as coisas e não procura entender como é que Deus enxerga aquilo que eu estou vendo. O que eu acho que eu sou? O espelho que eu estou olhando, será que ele não está me enganando? Já viu aquela pessoa que se acha a pessoa mais feia do mundo? E as pessoas não conseguem enxergar ela assim, falam, não, você é bonita, por que você está achando feia? Tem aquela pessoa também que não é tudo aquilo, e ela se sente a pessoa mais bonita, e as pessoas não têm coragem de dizer para ela que na verdade ela não é o que ela pensa. Claro, vai magoar a pessoa. Às vezes a gente olha num espelho curvo, né? Um espelho reto, correto, um espelho reto, mas se o espelho for redondo, você vai te enganar. Então a perspectiva de Deus é diferente da nossa. Então, enquanto eu falava, nós somos ricos, não nos falta nada, nós temos tudo, aí Jesus fala, vocês é miserável, vocês é cego, se orgulhem por causa do colírio que vocês têm, vocês precisam comprar colírio de mim, para que vocês possam enxergar a nudez de vocês, a miséria de vocês, porque você diz que não falta nada, mas vocês são miseráveis. Vocês são desgraçados, desgraçado é sem a graça, sem graça, mas eles pensavam que eles eram agraciados. Jesus disse, vocês são desgraçados e não agraciados. Glória a Deus. Então a gente precisa analisar assim, o que é, quando Deus olhando para mim, se Ele fosse dar um testemunho da minha vida, o que Ele falaria ao meu respeito? Porque Deus dá testemunho das pessoas. Deus fala de nós, inclusive fala de nós para outra pessoa. Deus fala. Lembra de Daniel? Daniel, homem muito amado. Deus não fala isso para qualquer pessoa. Deus fala. Deus falou bem de Moisés para Arão e Miriam, porque foi criticar Moisés. Deus falou, eu não falo com Moisés que nem falo com as outras pessoas. Com os outros falo por figura, mas com Moisés eu falo cara a cara com ele. Jó é um homem temente, íntegro, que se aparta do mal. Deus dando um testemunho deles. Deus falou para Ananias a respeito de Paulo, ali quando ele se converte, tem encontro com o próprio Cristo e fala, ele é um vaso escolhido para mim. Qual o testemunho que Deus está dando por aí
Porque algumas pessoas, segundo a Bíblia, é como nuvem levada pelo vento, como espuma do mar. Tem algumas pessoas que a Bíblia diz que são como porcos que voltam à lama, ou como cão que volta ao vômito. Algumas pessoas, a Bíblia diz que elas são filho da perdição, filho da condenação, filho do diabo, filho de Belial. É o próprio Deus, a própria Bíblia fala de algumas pessoas, apesar de Deus amar eles também, mas estão dentro dessa categoria. O que Deus fala de nós? Aí ele diz: aconselho vocês que comprem ouro aprovado no fogo, para que riquezas e veste branca, você se orgulha pelas vestimentas que vocês têm, para que se te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejam. Vocês pensam que está vendo, mas são cegos. Pensam que são ricos, mas são pobres. Pensam que são agraciados, mas são desgraçados. Pensam que tem de tudo, mas são miseráveis. A gente olha para a igreja de Laodiceia e parece um comportamento repugnante. Entretanto, o que a gente pode fazer é um paralelo com a nossa vida. Igreja de Jesus, será que alguma qualidade ruim dessa igreja também não está anexada à nossa própria vida? A indiferença em relação a Deus, essa mornidão, onde a gente chega num estágio em que a gente está vivendo uma situação tão ruim, e aí Deus olha para nós assim, ó, e não sabe, porque o problema maior dessa igreja aqui não era o que faltava neles. O problema maior dessa igreja é eles não serem e não descobrirem que não eram, e não sabem. Essa é a palavra mais forte que Jesus disse. Não é desgraçado, miserável, cego. A palavra mais forte é: e não sabes que são cego, nu. Porque quando você está doente, está enfermo, não tem nada, mas você percebe isso, você vai procurar resolver essa situação, vai orar, pedir a Deus, pedir ajuda, buscar socorro. Mas quando a gente não vê necessidade alguma, porque não está enxergando, a gente vai buscar o quê? A gente vai se manter naquela posição, que é a questão da morte. Então, eu não me desviei, não parei de ir à igreja, mas eu posso ser um morno frequentador de igreja, perdendo a sensibilidade em relação a Deus, em relação às pessoas, a falta de amor ao próximo. A gente orar por motivações erradas, ler a Bíblia, mas não por devoção a Deus, mas ler a Bíblia todos os dias apenas por costume de ler. Vir à igreja não porque sente uma chama de Deus nos atraindo a cultuar, comungar coletivamente. Eu vou lá porque é a minha escala, eu vou lá porque o pastor vai pegar no meu pé, eu vou lá porque eu sou regente, eu vou lá porque eu sou porteiro, eu vou lá porque eu estou na mesa de som, eu vou lá porque eu dirijo culto, eu vou lá porque eu sou líder de algum departamento, eu vou lá, mas
de Caim e Abel. Abel e Caim foram oferecer sacrifícios a Deus, não tinha nenhum problema do tipo de sacrifício de Caim, e com certeza não era a primeira vez que eles ofertavam, e o de Abel não tinha nenhum problema. A questão do que Caim ofereceu não tem nada de errado. O que estava errado era o coração de Caim. Lá no Novo Testamento, João disse que Caim era do maligno. Caim era do maligno, e por isso Deus não recebeu a sua oferta. Lá em Provérbios diz que a oferta do ímpio é abominável aos olhos de Deus. Por quê? Porque o que eu faço para Deus deve refletir quem eu sou. Se eu sou do mal, o que eu faço não terá valor nenhum para Deus. Então não adianta a gente pecar, errar, não se arrepender, faz um monte de coisa errada e chega de Deus, está aqui, Senhor, está aqui o meu salário do mês inteiro. Deus vai falar assim: eu te pedi alguma coisa, antes de querer o que você faz, eu quero você para mim. E aí o que você fizer terá valor diante da minha face. O humano também dá dízimo, o humano também ora, o humano também evangeliza, o humano também faz culto nas casas, o humano também traz cesta básica para a igreja, o humano faz isso. O problema é qual é a motivação que tem no coração. Isso é o que vai fazer a diferença. E aí eu pergunto para você, que você veio fazer aqui nessa noite, o que a gente veio fazer aqui hoje? Por que a gente veio? Eu vim aqui hoje porque domingo eu faltei. Tá tudo errado. Eu vim hoje porque na semana passada eu já não vim, já começou a segunda-feira eu faltar. Aí o pastor vai dizer que eu estou desviado. Eu vou porque se não for eu já sei que o pastor vai me ligar e perguntar. Tá errado um negócio desse. Isso não é submissão a Deus, não aos homens. Isso não é humilhar, isso não é ser humildade. Isso é viver de aparência, como disse para uma certa igreja de Apocalipse: eu sei que tem nome que vive, mas está morto. E é o estágio que leva a gente à morte quando a gente passa pela mornidão. A Bíblia diz lá em Romanos 2, diz que é para a gente ser fervorosos no Espírito. Diz que é para a gente amar o que é bom e para a gente odiar o que é mal. Ame o que é bom e odeie aquilo que é mal. Às vezes a gente ama até o que é bom, mas tem dificuldade de aborrecer aquilo que não presta. A visão nossa tem que ser que na visão do nosso Pai, como diz a Bíblia: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então ame o que Deus ama, odeia o que Deus odeia. A gente faz tudo o contrário. Deus aborrece as coisas. Ele diz assim: olha, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. A gente consegue amar o mundo e andar de braço dado com Deus aqui, de braço com o mundo aqui, se conformando, mas diante de Deus ele não aceita que ninguém dê as mãos para ele se soltar a mão do mundo, porque isso é adultério espiritual, isso é prostituição espiritual. Para a gente se ligar com Deus, a gente tem que morrer para o mundo e viver com Cristo. A mornidão não pode estar em nós. Achar que tudo é normal, não se incomodar com as coisas e não enxergar essas coisas. A igreja morre, a pessoa morre, mantém a rotina da igreja, ela vai aos cultos, conhece a liturgia, sabe cantar hinos e até contribuir, porém sua vida com Deus se resume ao templo. Fora dali não há vida de oração secreta, não há leitura genuína da palavra de Deus, Deus não é consultado em suas decisões, Deus não é consultado em suas decisões diárias. É de aparência de piedade, mas sem o poder dela. Isso é mornidão espiritual. É aquela pessoa, né? O crente não pode andar sem Bíblia, mas às vezes a gente esquece. A gente não, né? A gente esquece. Vem para a igreja e esquece a Bíblia, mas a maioria traz a Bíblia. Agora com o telão a gente está perdendo o costume e misericórdia. Então traz a Bíblia, mas quando chega da porta para fora, eu sei que as irmãs não fazem isso
gente que arruma uma bolsinha para colocar a Bíblia. Eu sei que é para ficar mais cômodo para carregar, mas tem gente que é vergonha mesmo de carregar a Bíblia. E se a Bíblia for um ponto mais menor, melhor. Enquanto alguns irmãos nossos tinham orgulho de carregar a Bíblia, aonde era que os cristãos antigamente carregavam a Bíblia? Alguém se lembra? Debaixo do braço ou aqui na frente. Eu fico olhando assim alguns status de Facebook, principalmente. Aí a gente fala assim: essa irmã aqui é da minha igreja. Mas eu vou deixar eu ver se eu vejo algum sinal de fervor espiritual. Você vai passando. Não tem um hino, não tem um louvor, né? Não tem um hino, não tem uma Bíblia, não tem uma foto da igreja, não tem nada. O que acontece com essa pessoa? Que a gente deveria ter orgulho da fé que nós professamos, porque quem é crente sai faísca para todo lado, aonde passa. É Deus, é Jesus, é versículo bíblico, é foto da Bíblia, é foto do congresso, é hino, é alguma coisa. Não, a gente tira tudo. O que a pessoa tem lá? Foto na praia, foto na bicicleta, conversando com um cachorro, alguma coisa assim. Qual é o sentido da vida do cristão? Resplandecer a luz de Cristo por onde passa. Ele é o crente quente, que cura, que dá tempero à vida, que traz calmaria. Por outro lado, ele mata a sede, ele refresca. Então o seu WhatsApp é diferente, os seus estados diferentes, seu Facebook é diferente, o seu YouTube é diferente, as suas roupas é diferente, as suas festas é diferente, os seus amigos são diferentes, porque onde ele está, a luz de Cristo faz dele alguém que atrai pessoas para a qualidade. Vive na média, tanto faz. O humor não evita, presta atenção aqui, o humor não evita grandes pecados aos olhos da sociedade para manter a aparência, a consciência limpa, mas tolera os pecados de estimação. Quais são os pecados de estimação? Aquela fofoca, a mentira social, o orgulho, a vaidade. Ela não quer ser vista como alguém do mundo, mas morre de medo de ser considerada fanática ou radical. Por viver a Bíblia à risca. Ela busca equilíbrio mais confortável entre o céu e a terra. Esse suposto equilíbrio, eu não posso ser mundano e nem fanático. Isso é puro amor e dano espiritual. Porque o cristão, ele não segue o meio termo. O equilíbrio dele é uma linha reta. Radical não se trata. Eu sirvo a Cristo e não a diabo. Eu sirvo ao reino de Deus e não ao mundo. Então você, nesse sentido, tem que ser radical. O seu negócio é reto. O seu negócio nem que seja da contramão, mas eu vou fazer a diferença onde eu estiver. O morro não fica assim, irmão. A gente tem que ter muita sabedoria. Isso não é sabedoria, não. Sabedoria do homem, sabedoria maligna, como diz a Bíblia. A sabedoria de Deus é aquela que às vezes até escandaliza. Lembra? Para alguns, olha, a morte de Cristo, o sacrifício, a cruz de Cristo, para alguns é escândalo. Mas para nós é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. O morno é autossuficiente e acomodada. Como diz o texto, morno, estou rico, não preciso de nada. Espiritualmente, é aquela pessoa que acha que já sabe o suficiente, que o seu tempo de convenção já lhe garante maturidade e que não precisa lutar em nada. Ela perdeu a capacidade de se autoexaminar, de chorar pelo próprio pecado, de sentir fome e sede pela justiça. Isso é o morno. O cristão que é crente, ele sempre diz assim: eu tenho que tomar muito cuidado,
tem fervor evangélico, não se importa se a obra de Deus está avançando ou parando, assiste a tudo com indiferença. Se as coisas vão bem, ótimo, se vão mal, tanto faz. Falta-lhe o zelo, que significa calor, fervor e paixão. Algumas pessoas talvez até criticam, mas eu vejo com bons olhos quando a gente fala assim, com jovens que sofrem tantas tentações, emboscadas, investidas, afrontas e atrativos para os jovens. E aí quando a gente vê, como a semana passada, na sexta-feira à noite, a gente teve ali mais de 20 irmãos saindo às ruas para evangelizar, levar algumas coisas para as pessoas, e a maioria deles eram jovens adolescentes aqui na igreja. Olha, talvez alguém veja isso como algo natural, eles estão indo só para fazer companhia. Eu quero dizer para você que diante de Deus, se a pessoa está de coração, nada disso é por acaso. Isso ainda significa a luz de Deus brilhando nos corações e aquecendo. Algumas pessoas ficaram mortas e colocam tanta desculpa. Eu sei que alguns não podem ir, mas outro causa problema para si mesmo, para poder ser impedido. Isso acontece sim, mas eles vão, deixam ir. Eles pensam que está indo pela amizade, eles pensam que está indo porque gosta de sair à noite. Nada disso. Isso é obra do Espírito Santo levantando essa mocidade, levantando os irmãos. Daqui a pouco serão pastores, evangelistas, comissionados fazer a obra de Deus. O morto não vai e fica usando sempre alguns termos ou dando significado para a atitude das outras pessoas. Fulano fez isso, Fulano contribuiu porque ele tem muito. Quem te disse que quem mais contribui é quem mais tem? Não, quem contribui é quem mais ama, a não ser que faça isso por exibicionismo. Mas quem contribui, quem mais contribui, não é quem mais tem. Pergunta para os pastores na igreja a quantidade de dizimistas ofertantes, se são as pessoas que ganham melhores salários. Não são, são os aposentados, são os pensionistas, são aqueles que ganham mesada, são aqueles que ganham o dinheirinho do pai, são aqueles que trabalham de ajudante de pedreiro, que geralmente ganham pouco, servente de pintor, são aqueles que não passam de 3 salários mínimos. Mas aqueles que ganham mais do que isso, não todos, mas uma boa parte tem uma dificuldade de abrir as mãos, não tem para onde correr. Para que a gente se abra no reino de Deus, tem que ser obra do Espírito aquecendo os nossos corações. Cuidado para a frieza, ou melhor, a mornidão. Porque quando a gente está no estado lá embaixo e reconhece, é mais fácil a gente se levantar. O difícil é quando a gente está distante de Deus, mas a gente acha que está perto dele. Esse é o problema. A gente se contenta com alguns reflexos da glória de Deus, sendo que a gente precisa mesmo é de uma tocha viva, é de algo mais profundo, é de algo mais forte. A gente olha assim para os homens do passado e fica admirando. Olha como aquele homem fazia. A gente lê lá o livro dos heróis da fé, a gente fica estarrecido com a atitude e disposição daqueles homens para fazer a obra de Deus. A gente lê o pessoal lá das catatumbas de Roma, a gente lê lá o pessoal, nossos irmãos do tempo da Inquisição, inclusive aqui no Brasil chegou até aí no período onde tinha instrumento de tortura para perseguir os irmãos que pela Igreja Católica eram considerados de hereges, coisas que não queriam nem saber os instrumentos, mas as pessoas diziam: eu pode me matar, mas Jesus é meu Senhor. Pode me matar, mas eu não nego o meu Senhor. Pode me matar, pode matar a minha família, mas continuo servindo o Senhor. A gente fica admirado com isso. Sabe o que é isso? Temperatura alta do Espírito de Deus correndo sobre as nossas veias espirituais. Lá em Roma, no anfiteatro, enquanto o imperador ficava nas arquibancadas, e diz a história secular que enquanto Nero assistia os irmãos devorados pelas feras lá embaixo, e segundo o depoimento do próprio Nero, antigamente, ou seja, livros antigos diz assim, que a inspiração dele era maior, conforme as atrocidades eram mais fortes. Enquanto os irmãos estavam lá, rodeados, aquele grupinho no meio da arena, e os animais sendo soltados de feras, uma a uma, os irmãos, ao invés de gritar: Deus, socorre, livra, eles
na presença de Deus. Algumas pessoas mortas chegaram a dizer que João Batista não foi prudente, por isso morreu. Foi lá falar que o homem era adúltero e por causa disso ele perdeu a vida. Isso é um depoimento de que não compreende a profundidade do reino dos céus. Já uma história de irmãos que foram evangelizar, fazer obra missionária em lugares dentro de matas profundas, inclusive aqui no Brasil, no tempo passado, sozinho para evangelizar os índios. Mas chegando ali, fazendo a obra de Deus, ele morreu comido pelos índios. Outros, a febre, a doença, se não me lembro agora se foi a febre amarela, atingiu a sua família. O missionário estava com a sua família, a família morreu. Ali mesmo ele enterrou a família e ali ele continuou fazendo a obra de Deus. Ao invés de voltar para se livrar da febre, o amor era tão grande por aquelas almas que ele sabia que ele poderia morrer, mas ele continuou evangelizando lá dentro. O que é isso? Fervor de Deus. No livro chamado A Inquisição, uma irmã foi amarrada com os pés para cima, suas vestes descem tudo para sua cabeça, e eles vão descendo a corda e acendem um fogo no chão e vai dizendo: se você não negar esse Jesus, nós vamos te matar. E ela vai descendo, eles vão descendo a corda, eles podem matar, mas a Cristo não negarei. Até o fogo pegar os seus cabelos e consumir o seu corpo. Parece coisa de outra realidade. Isso é a chama de Deus em nós. Então você percebe que para a gente ficar morno não é difícil. A gente conseguir ficar a semana inteira sem ler esse livro, na desculpa de correria, de trabalho, de doença, de falta de óculos, que até isso a gente dá um jeito. Até isso, a gente dá um jeito. Até você ter problema de óculos, se enxerga pelo menos letrinha, dá para fazer um letrão na tela da tua TV, do computador, do seu celular, ou mandar imprimir bem grande se for o caso. Então não tem desculpa nem para quem não tem óculos. Se enxerga pelo menos um pouquinho. A correria, o cansaço, não sei o que, estava internado, estava dirigindo, estava viajando muito tempo, a semana inteira. Um livro desse que é o nosso remédio, que é a nossa lâmpada, que é a nossa luz, que é a nossa comida, que é a revelação de Deus, que é a espada. Um livro desse que é a nossa bula, um livro desse que nos dá direção, um livro desse que é a riqueza maior que o cristão pode ter. A palavra de Deus é a gente ficar a semana inteira sem ler, dizendo que não teve tempo. Não, isso é mornidão espiritual. Eu digo para você, é muito de nós para a semana inteira sem ler, dizendo que serviço de trabalho, filho, a casa, o marido, não sei o que, a perseguição. Não. Aí eu me lembro de alguns irmãos no passado, lá na Rússia, não lembro agora se foi na Rússia, mas um lugar desses aí, em que uma Bíblia era tão difícil, se alguém fosse pegar uma Bíblia, essa pessoa morria. Aí chegava uma Bíblia escondida entre os irmãos arrancavam as páginas, e cada um ficava com uma folha, e as irmãs dobravam pequenininho essas folhas, escondia dentro dos seus cabelos, para quando tivesse um espaço de tempo longe dos olhos dos fiscais, elas abriam para ler a página que foi dada a elas. E isso, como fazia, era como que tivesse degustando um alimento muito saboroso, que fazia muito tempo. Sabe aquela pessoa faminta que está quase morrendo, quando encontra tudo? Um dia desse, um vídeo ainda um pouco antigo, chegou uma caixa de Bíblia lá na China, e aí tem um vídeo na internet que você pode ver com os irmãos, quando abriu aquela caixa de papelão cheia de Bíblia. Meu Deus do céu, que coisa! Eles abraçaram aquilo. Nós precisamos entender, se nós não estamos mortos, onde a gente, quando dobra o joelho para falar com Deus, quando a gente dobra o joelho, quando
é que a gente faz. Mas quando a gente faz, a gente fica com a vontade de ver o pastor dizendo amém. Quando você está fervoroso no Espírito, você fala, eu quero chegar um pouquinho mais cedo se eu puder, para que eu tenha mais espaço, porque em caso talvez você não consiga. E aí eu digo, o pastor vai dizer amém, ou até o jeito vai dizer amém. Tomara que ele espera mais um minutinho, porque eu queria falar um pouco mais com Deus. Isso é fervor do Espírito. Enquanto você vai na igreja que todo mundo é silencioso, que não ora, não fala nada, você fica assim, meu Deus do céu, como esse irmão se contenta em orar em silêncio. Eu gostaria de abrir o meu bocão, chorar, falar com Deus. Hoje em dia, eu tenho um lenço aqui, nem lenço aí. Quem tem lenço aí? Quem tem lenço aí? Talvez as mulheres, né? Mas a gente ia para a igreja já com lenço, sabe por quê? Eu tenho certeza que hoje eu vou chorar na presença de Deus. O crente antigo não deixava de carregar a Bíblia, uma harpa e outra coisa era um lenço, homens e mulheres, porque diante de Deus não há dureza de coração. Eu tinha certeza que eu ia chorar. Hoje a gente tem certeza que não vai chorar. Às vezes alguém até carrega um lencinho assim para limpar alguma coisa que está derretendo dos cílios, do canto do olho, aquele negócio meio escuro que você chama direito, e aí você fica assim, querendo cavar o canto do olho, aí você carrega alguma coisa, mas lágrima mesmo, até porque a gente nem pode chorar se uma máscara cai. Irmãos, onde está o fervor de Deus? Quem aqui tem o Espírito Santo? Cadê ele? Cadê ele? Cadê o Espírito Santo? Que a gente se emociona, a gente se alegra, vai cantar um hino que a gente conhece, todo mundo canta, vai fazer uma leitura bíblica, todo mundo lê, vamos evangelizar, quem pode vai, vamos ofertar, todo mundo tem o prazer de colocar a mão no bolso e tirar uma oferta, vale tudo. Na hora de trazer a cesta básica para a igreja, a campanha do quilo a gente não esquece, porque há fervor de Deus. E quando a gente não pode fazer o que os outros estão fazendo, a gente fica falando, como eu gostaria também de ir evangelizar, como eu gostaria também de ofertar, como eu gostaria de ir no culto hoje, mas eu não posso, como eu gostaria de ir fazer aula missionária, mas eu não tenho condições. Isso é fervor, ainda que você não faça. Deus vê o desejo do seu coração em fazer, em ser participante, porque tem coisa que não dá para todo mundo mesmo fazer, mas Deus vê que lá dentro a gente está ansioso, aquela paixão. E aí, se a gente não é morno, quando a gente está falho, a gente percebe facilmente que a gente está falho. E essa é uma qualidade muito ruim, porque quando a gente está morno na fé, a gente não consegue chegar e a gente não admite alguém apontar para nós. A gente não admite. Então essa frase, e não sabes que és cego, miserável, desgraçado. Mas Jesus mesmo assim não desiste de nós nessa multidão. Ele não desiste. Ainda bem que ele não desiste. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, a gente geralmente, Giovanni, usa esse versículo para evangelizar, certo? Mas ele nunca teve o propósito de evangelizar. Esse versículo foi para crente. Eis que estou à porta e bato. A porta de quem? Da igreja de Laodiceia, que está morna, pensando que está crente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém da igreja de Laodiceia ouvir minha voz e abrir e deixar eu entrar com esse, talvez a igreja inteira não quer buscar, busque você. E se alguém ouvir a minha voz e deixar eu entrar, eu entrarei, cearei, eu festejarei com ele e ele festejará comigo. Já observou que o reino de Deus é festa? Olha, quando a mulher encontra uma dracma que foi perdida e faz festa, assim há festa no céu. Quando o pastor encontra a sua ovelha perdida e festeja
si mesmo. Isso é seu espírito, a sua alma dentro de você. Está dando creme na perna, está meio doente, está meio resfriado, mas há uma força em conexão com sua alma, dizendo: vai e eu serei contigo. Vai, que ainda na velhice dará muito fruto. Vai, que ainda muito jovem eu posso te usar. Vai, que você ainda estando cansado eu posso dar descanso. Vai, porque o desânimo vai sair e eu vou operar na sua vida. Vai. Aleluia. Deus quer nos restaurar. Fica de pé em nome de Jesus. Na verdade, muitos de nós estamos mornos e a gente não sabe. Diferente de morto, o morto não quer fazer mais nada, não quer vir, desiste logo de uma vez. Mas às vezes o morno às vezes faz tudo que o quente faz. E aí fica difícil porque ele se mistura. O quente, quando está perdendo um pouquinho a temperatura, é fácil de admitir e aceitar que não é mais o mesmo. O morno, ele já se acostumou com aquela situação. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Não vamos abandonar o fervor do Espírito. Vamos ter paixão por Deus. Não estou falando paixão do mundo no sentido de sofrer. É aquele apego, coração voltado para Ele, prazer de estar diante dEle, prazer por Ele, aquela sede, bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque serão fartos. Aleluia. Não vejo a hora de chegar a hora do culto. Olha a ceia nesse sábado. Tomara que chegue lá no sábado. É isso. Faça com os irmãos que querem jogar bola amanhã. Já tem uns 3 dias que tanta mensagem no grupo, joga. É mais ou menos assim. Eu quero chegar em casa, quero tirar um tempo para ler a Bíblia. Eu quero me levantar mais cedo para ler a Bíblia antes de ir para o trabalho. Eu quero falar com meu Deus, mesmo que não estiver dirigindo. Eu quero falar com Deus em algum momento, Senhor. Nem que seja no refeitório, no banheiro da empresa, mas eu preciso falar com Deus. Eu quero ler a Bíblia, nem que seja no meu celular, mas deixar a palavra de Deus eu não deixo. Isso é paixão. Quem está vivo, quem está quente, que abandonou, deixou a mornidão, não se contenta, Senhor. Como eu preciso melhorar, Senhor. Cubra sua cabeça, Senhor Deus e Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos corrige. E como está escrito no final dessa leitura, ó Deus, que o Senhor repreende e castiga aquele quanto ama. Ó Deus, vem restaurar a nossa vida, porque muitos de nós já não somos mais aquilo que éramos e o que o Senhor gostaria que fôssemos. Manifeste tua bondade sobre a tua igreja, sobre teus filhos, aqueles que não têm mais ânimo para vir ao culto de ensino, aqueles que não têm condições que o Senhor possa dar condição, os doentes que pode curar nessa noite, os desanimados, Senhor, que não puderam vir, que o Senhor venha dar ânimo, aqueles que estão longe, que o Senhor dê condição para eles se locomover e chegar aqui até este lugar, aqueles que enfraqueceram a fé, que o Senhor possa renovar por meio da tua palavra, aqueles que estão através dessa gravação assistindo agora essa mensagem, que possa ser também edificado e fortalecido, que a tua presença esteja nessa igreja, a igreja de Sorocaba, parte 2, manifesta a graça sobre os músicos, sobre os porteiros, sobre os pastores, sobre os jovens, os adolescentes,
enfermos agora que está assistindo, os teus filhos, ó Deus, a tua serva, nossa irmã, missionária Noemi, Senhor, cura ela de todo mal, de toda enfermidade, visita ali, ó Deus, meus parentes, aí também os seus filhos, seu esposo, repreendendo toda a enfermidade, todos os irmãos que tiverem, ó Pai, pedidos de oração, que a tua glória possa ser manifestada, arrancando todo mal e mantendo o fervor do teu Espírito em nossas vidas, no nome de Jesus. Amanhã não haverá trabalho aqui, que eu saiba, à noite, né? À tarde eu não sei se foi cancelado. Foi cancelado da tarde também? Não, né? Então à tarde tem. Então um bom dia para quem não estiver vindo, para vir orar. Eu estarei trabalhando, mas os irmãos que puderem vir amanhã, é 2 horas? 2 horas de oração, irmão, aproveite esse feriado aí. Quem não estiver trabalhando, não estiver viajando, venha orar amanhã aqui nessa casa de oração. Sexta-feira é o culto na direção dos varões, sexta-feira agora. É a última sexta-feira agora, não? As varões já teve, né? Estou confundindo o negócio aqui. Então, sexta-feira, na verdade, é a nossa irmã. Como é o nome da senhora? Esqueci. Nilza. A Bispa Nilza aí, sei lá, ela está pregando aqui, que eu esqueci do Bispa. A nossa irmã, aproveitar que ela está por aqui, que ela está sempre indo e vindo, né? Então, vai estar pregando a palavra de Deus. E sábado que tem alguma coisa por aqui, gente? Sábado não, né? Não. Sábado não, e domingo continua a escola dominical e culto evangelístico à noite. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Enfim, eu acho que é só isso. Vamos fazer a oração final para a gente ir para casa. Convidar o Valente aqui, o Valente, nosso irmão. Hoje é o dia da gente esquecer o nome dos irmãos. O senhor que chegou por último, vem cá. Pode vir com o boné mesmo, não tem problema não. Esse. Vem com o boné, que assim o pessoal pensa que o senhor estava trabalhando. A paz, Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos agradecer. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse rico ensino da tua parte, nos alertando do perigo da mundo. Nos livros de todo mal, que o teu Espírito Santo nos capacite, mantenha a chama acesa, o nosso desejo, Pai, como que somos, que ama, que tinha sede de Ti, ó Pai, que a nossa alma tenha sede e venha ser saciada por Ti, que é o pão da vida, a luz da vida, a fonte a jorrar para a vida eterna, nos transformando em fontes vivas, jorrando vida para este mundo que está morto, Pai. E nos leve em paz aos nossos lares, guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Estenda uma das suas mãos, em grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Digam, sejam fervorosos.